semana passada, um caso de OVNI que apareceu no município de Magé agitou a internet, né? Porém, você sabia que esse mesmo lugar já foi palco de um dos eventos mais curiosos da ufologia brasileira? Você vai descobrir tudo sobre isso e mais um pouco aqui no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Com pouco mais de uma semana nas redes sociais, muitas pessoas estavam comentando sobre um alvoroço causado por um suposto OVNI que teria caído no município de Magé, assustando, é claro, os moradores locais. Pra quem não sabe, essa é uma cidade que fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Aliás, se você for de Magé, ou ouviu falar, até mesmo testemunhou, quem sabe, né, algum desses casos aí, já deixa nos comentários pra eu saber, tá? Bom, a propósito, se você é um morador antigo da região ou já ouviu a história por meio de algum familiar, vai saber que há 40 anos atrás a cidade foi palco de um dos eventos ufológicos mais icônicos da história do Brasil. Não tá acreditando? Então segue comigo. Aquela era uma noite de sábado como qualquer outra. Porém, ninguém imaginava que um OVNI iria acabar quase interrompendo uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro. Olha só que loucura, né? Não foi qualquer OVNI, família. Estamos falando de um OVNI que literalmente quase interrompeu uma partida de futebol. Como eu já estava dizendo, naquela noite de sábado estava ocorrendo ali uma partida oficial do Campeonato Brasileiro de Futebol, aonde o Operário, 5 anos depois de ter sido semifinalista, estava mantendo uma provável vitória para cima do Vasco, em que marcaram 2 gols sem receber algum. Só que, meus queridos, se você conhece alguém que estava presente na hora daquela partida, essa pessoa dificilmente irá se lembrar de qualquer detalhe sobre o jogo. Na realidade, é bem possível que a pessoa nem chegue a comentar sobre a tal dessa partida. Isso porque, na memória de quem estava presente naquele dia, a visão de um objeto voador não identificado se tornou muito mais marcante do que qualquer outro. Os torcedores acompanhavam uma partida lá no estádio Morenão, empolgados com o que viam. Porém, essa empolgação rapidamente foi tomada pelo medo no momento em que vários deles começaram a se dar conta de que havia algo estranho acontecendo no céu. Era um objeto voador estranho de formato cilíndrico, que até lembrava um dirigível, mas nitidamente não era um. O que chamou a atenção dos torcedores foi que esse objeto estava emitindo diversas luzes, mas não tinha qualquer barulho de motor. Era completamente silencioso. E bom, se você mora em uma rota aérea, sabe muito bem que não importa o horário, sempre dá para ouvir o som de um motor de um avião bem em cima de nós com muita facilidade, né? Então isso fez muitas pessoas ficarem realmente confusas e até mesmo assustadas com o que poderia ser aquilo. Um dos personagens mais importantes para a confirmação da aparição da noite de 6 de março de 1982 foi o jogador lateral direito Cocada, que testemunhou o OVNI em primeira mão. Na realidade, ele estava em jogo e simplesmente parou de prestar atenção na partida porque seus olhos se encontravam com uma visão de um OVNI. Ele não foi o único. Aliás, o árbitro José de Assis Aragão também perdeu seu foco ao presenciar o ocorrido. Porém, na hora, os dois pensaram que tinha visto coisa, já que nenhum outro jogador reagiu no momento. Assim, a partida acabou continuando como se nada tivesse acontecido. Porém, mais tarde, em depoimento, muitos jogadores também alegaram ter avistado um OVNI, mas como estavam muito focados ali no jogo, não pensaram a respeito naquele momento. Imagina só, família, na hora que a gente é visitado por vida inteligente, simplesmente acaba ignorando porque estava distraído com alguma outra coisa. Quantas vezes será que isso já não aconteceu, né? Se mais jogadores tivessem demonstrado que viram um OVNI, certamente esse seria um caso que teria atingido proporções midiáticas tão grandes ali quanto o ET de Varginha, quem sabe, já que seria o primeiro evento com um campeonato brasileiro a ser interrompido por um OVNI. De acordo com o ufólogo Ademar José Gavaert, que foi um dos estudiosos da área que mais se aprofundou no caso do OVNI da partida de futebol ali, e é muito conhecido na área por ser um dos editores da revista UFO, conta que não houve filmagens feitas no momento. A justificativa na realidade é bem convincente. A aparição durou ali poucos segundos, menos de 1 minuto, e não foi percebida por todo mundo no estádio, uma vez que eles estavam logicamente com os olhos grudados no campo de futebol assistindo o jogo, né? Você vai no estádio pra assistir o jogo, né?
Afinal de contas tá certo. Bom, não houve tempo suficiente para que os cinegrafistas da TV Globo fossem capazes de apontar suas câmeras para o céu, até porque os equipamentos não são montados tendo essa intenção em mente. Novamente, estamos falando de uma partida de futebol, meus queridos. Não tem por que ninguém querer olhar para o céu, né? Eu aposto que esse movimento brusco de câmera em uma partida de futebol seria algo difícil de fazer nos dias de hoje. Imagina então naquela época, né? Para eles, se o caso tivesse sido observado por mais testemunhas, parado a partida de futebol e a emissora pudesse registrar o evento, ele certamente seria o fenômeno ufológico mais famoso da história brasileira. 4 anos depois do incidente no Brasil, agora em 1986, um contato muito interessante com OVNIs ocorreu em uma cidade militar fechada, isso na região de Tomsk, que fica ali na Rússia. Esse é mais um dos eventos que foram disponibilizados por meio de documentos oficiais do exército russo que deixaram de ser ocultos ao público. Segundo as informações em tais documentos, o oficial Sergei Miklov foi o primeiro de todos a se dar conta de que havia algo estranho acontecendo naquela noite. Em seu depoimento, ele alegou que em um determinado momento da noite, pouco depois do sol se pôr por completo, todas as luzes da cidade apagaram, mantendo-se assim por alguns minutos. Na primeira vez que isso aconteceu, apenas uma região foi afetada. Na segunda vez, praticamente todas as luzes se desligaram. Porém, o curioso é que muitos equipamentos permaneceram ligados, demonstrando que aquilo tinha sido causado por uma espécie de interferência na rede elétrica e não pela queda de energia. Porém, meus queridos, na terceira vez foi definitivo. Todos os equipamentos se desligaram por completo e instantaneamente, quase como se tivessem sido atingidos ali por um pulso eletromagnético. Sergei Mikhailovich permaneceu ali no escuro por um tempo, quem sabe refletindo na vida ou no que iria jantar naquela noite enquanto esperava a energia retornar por meio dos geradores, né? Bom, até aquele momento, apesar de já ser estranho, ele não imaginava que estava acontecendo alguma coisa. Ele apenas pensava que aquilo era uma queda normal ali de energia. Por procedimento padrão, em cerca de 5 minutos, os geradores seriam ligados e a energia seria restabelecida. Porém, depois de passarem mais ou menos uma meia hora no escuro, ele ficou impaciente e decidiu sair do seu prédio. Foi nesse momento em que ele se deu conta de que todo o resto da cidade militar havia sido iluminada novamente, exceto pelo seu prédio e todos ali na vizinhança mais próxima, o que acabou fazendo com que ele não percebesse quando a luz voltou. Na realidade, aquilo acabou deixando ele levemente confuso, já que não sabia mais dizer se a energia tinha caído realmente ou não, uma vez que podia ter sido ali um problema mais local, sabe? Bom, dessa forma, Sergei decidiu descer a rua e procurar alguma ajuda para saber o que estava acontecendo e poder então resolver para retornar para o seu trabalho. Porém, enquanto caminhava pela rua escura, os olhos de Sergei notaram um objeto azul em formato de cisco que parecia estar flutuando logo acima da sua cabeça. Porém, no momento que ele notou aquilo, pensou que estaria imaginando coisa, afetado pelo cansaço, escuro, o estresse, o desconforto daquela situação toda, né? Mas quando ele esfregou os olhos e encarou fundo no objeto, se deu conta de que aquilo realmente estava acontecendo. Assim que ele viu o objeto, ele não pensou duas vezes, avançou em disparada para uma das torres mais próximas, eu digo, de onde tinha energia, né? E acionou o alarme da base, que em poucos instantes começou a ecoar com tudo no complexo urbano. Quando os alarmes dispararam, soldados começaram a brotar de todos os campos, levantando desorientados dos seus postos descansados ali e entrando diretamente em confronto. Segundo os depoimentos coletados por quem estava ali na hora do incidente, quando o alarme começou a ecoar por todos os cantos e as ordens de que os ataques estavam vindo de cima, no primeiro momento todos pensaram que aquilo se tratava de um bombardeio. Só que quando eles olhavam para cima, viam vários discos azulados sobrevoando calmamente sobre o local. De acordo com esses depoimentos, eles até se prepararam para efetuar disparos, mas algo misterioso aconteceu e antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, de um instante para o outro, todos os OVNIs desapareceram. Depois que sumiram, todas as interferências eletrônicas desapareceram e muitos soldados ficaram confusos se realmente tinham visto algo ou era apenas um delírio coletivo.
Na hora de mencionar no tópico anterior sobre uma tentativa de uma resposta armada ao aparecimento dos OVNIs ali, eu acabei deixando passar um detalhe. Bom, segundo os soldados que estavam por ali, todos os equipamentos e armas que eles tinham simplesmente pararam de funcionar na presença dos OVNIs. Vários soldados até tentaram disparar, mesmo sem ali uma autorização explícita. Estavam com medo, tentando apenas evitar um possível bombardeio. Mas tudo que eles tinham, até armamento antiaéreo, não funcionava adequadamente. Além disso, eles tinham capacidade de enviar mensagens para a administração, que teria acesso a reforços aéreos, que teriam até enviado caças para averiguar a situação na base, viu? Porém, esses equipamentos também parou de funcionar por completo. Por conta disso, os ufólogos que estudam o caso, principalmente a equipe da Space Search, acreditam que esses OVNIs tinham acesso a um equipamento que era capaz de desativar nossos meios de comunicação e armamentos, o que pode indicar que estamos falando de uma civilização extremamente avançada. No caso, ele afirma que esses OVNIs seriam extraterrestres, já que se algum governo do mundo possuísse essa tecnologia no momento, pode ter certeza que ela seria amplamente utilizada em campo. Apesar de serem claramente diferentes um dos outros, os dois casos de aparição de OVNIs que a gente comentou nesse vídeo possuem uma semelhança crucial. Comenta aí se você já notou qual é ela. Bom, em ambas temos a sensação de que estamos cumprindo o mesmo papel que um animal faz quando estamos sendo observados, né? Assim, tanto nesse quanto em diversos outros eventos ufológicos que são registrados ao redor do mundo, em nenhum momento a gente teve uma espécie chegando de maneira abrupta e nos atacando. Até mesmo quando há um confronto, elas geralmente estão apenas ou desviando ou reagindo a ataques que foram inicialmente feitos pela humanidade. É quase como se eles estivessem tentando ter um mínimo de contato conosco, ao mesmo tempo que se aproximam para analisar com clareza. Algo bem semelhante ao que o cineasta que registra momentos reais na vida selvagem ali faz, né? Ele registra, vê tudo de longe com uma câmera, uma lente absurda, né? Só para dar uma olhada ali, mas não interfere. Se for para ter que pegar o bichinho ali que ele achou bonito, ele vai deixar, porque é natureza. Além disso, nesses casos podemos ver uma variedade gigantesca de tipos de espaçonaves diferentes, algo que pode indicar que não estamos falando exatamente de uma única espécie inteligente, mas quem sabe aí até mesmo uma união de várias espécies que vem estudar o nosso desenvolvimento de forma mais isolada. Quem sabe nós não somos uma tentativa de tentar entender como uma sociedade se desenvolve ali no universo, até porque somos arcaicos para eles, né? Então agora que eles estão vendo, caraca, os caras estão no YouTube agora, mano, aqui já aconteceu pra gente há 1 bilhão de anos. Vai saber o que tá acontecendo, meus queridos. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. O que é que você acredita, hein? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, é claro. Fica bem, meus queridos. E se você viu algum OVNI ou já viu, deixa aqui nos comentários. Valeu!